Será o fim do meu relacionamento? Se você tá aqui, talvez essa pergunta já tenha passado pela sua cabeça com uma frequência que você preferiria que fosse menor. Olha só, abrindo meu baú aqui para vocês. Comigo já aconteceu mais de uma vez, particularmente na adolescência. O fato de você estar aqui assistindo a este vídeo com esse título já diz alguma coisa sobre o momento que você está vivendo. E eu não tô aqui para te convencer de nada não, tá? Nem para defender o fim do seu relacionamento, muito menos para defender a permanência a qualquer custo. Meu papel aqui hoje é te oferecer algo que, na minha experiência clínica e pessoal, é o que as pessoas mais precisam nesse momento. Anota aí, clareza. Clareza sobre o que está acontecendo, o que esses sinais do seu relacionamento significam e sobre o que você pode fazer com essa informação. Pode acontecer de você buscar salvação para o seu relacionamento e nesse caminho descobrir que era você que tanto precisava de ajuda para se encontrar. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos falar sobre diversos assuntos. Vamos percorrer 6 territórios que a psicologia identifica como marcadores de declínio de um vínculo afetivo. Vamos falar também sobre sinais que aparecem de forma silenciosa antes de qualquer explosão, antes de uma conversa definitiva. E também vamos trocar uma ideia sobre o desgaste que muito acontece nas comunicações entre os casais, das atitudes que mudam sem que ninguém perceba exatamente quando. E aqueles alertas que não tem meio termo, da perda de conexão que acontece por dentro muito antes de acontecer por fora. Da dimensão financeira, aquela que todo mundo sente, mas quase ninguém quer nomear. E no final do diagnóstico, eu vou te fazer a pergunta que realmente importa. Porque alguns dos sinais que eu vou apresentar aqui hoje para você vão fazer você pensar. Isso, somos nós. Outros vão fazer você respirar e perceber que o que você vive ainda tem um caminho, ainda tem uma solução. Eu vou destacar logo aqui no início a existência de um conceito específico que eu vou apresentar quando nós formos falar sobre intimidade. Por incrível que pareça, é o mais negligenciado de todos, porque ele aparece no silêncio, bem longe das brigas. Então, bora lá começar. Quando alguém chega até mim com essa dúvida, a primeira coisa que faço é devolver uma pergunta que quase ninguém havia se feito antes. E aqui eu vou passar bem longe dessas perguntinhas clichês, tá? Ah, será que ele ainda me ama? Será que vale a pena eu continuar? Eu acredito que essas perguntas podem provocar ainda mais angústia. Não que a angústia deva ser evitada, até porque ela faz parte da nossa existência. A pergunta que eu faço é outra. Será que acabou dentro de mim e eu não consegui perceber? Olha como é que essa pergunta incomoda, que aí a gente assume que se tivesse deixado de amar, saberia, que isso seria óbvio. Será mesmo? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Vale lembrar que a gente tem o inconsciente, medos, além de hábitos tão antigos que muitas vezes confundimos com sentimento. É duro dizer isso, mas às vezes o relacionamento já terminou dentro de você e pode ser que o que mantém ali é outra coisa. Seria o conforto da rotina? O medo do vazio? Os projetos que vocês construíram juntos? Filhos? Será que filhos ainda segura casamento? Ó, eu pensava que era amor. Seria esse amor uma idealização? Uma invenção? Um amor inventado, como dizia Cazuza? Vamos pensar junto aqui. Olhar para fora e perguntar se o outro ainda te ama é mais fácil do que olhar para dentro e perguntar se você se ama. Diz aí, o que você acha? Fica à vontade para abrir seu coração e colocar a resposta lá nos comentários. O fim de um relacionamento raramente se parece com o que imaginamos. Nas histórias, é só ali um momentinho, uma traição descoberta, uma discussão que foi longe demais, ou um portão que fechou com força demais. Na clínica é diferente, é um processo. Ele é lento, silencioso e muitas vezes invisível para quem está dentro dessa relação. A psicologia chama esse processo de declínio terminal. Ele começa anos antes da separação física. A satisfação dentro da relação, ela vai caindo gradualmente, mês a mês, até que nos meses finais essa queda se acelera de forma que se torna muito difícil de reverter. E o que torna esse processo ainda mais complicado é justamente do fato dele ser silencioso. Porque sem uma ruptura clara, sem um evento marcador, as pessoas racionalizam. Ah, o que eu estou sentindo é cansaço. Ah, é só uma fase. Isso vai passar logo. Todo casal passa por isso. Você já ouviu essa? Alguns buscam salvar seu relacionamento com filhos, outros com viagens.
Seria esse o caminho? O primeiro sinal que eu quero apresentar aqui é um dos menos discutidos, o alívio. Eu tô falando daquele alívio que aparece quando você imagina uma vida sem o seu parceiro, solteiro, uma viagem sozinho, um apartamento só seu, uma semana sem precisar dar satisfação para ninguém. Essas imagens, muitas vezes, elas chegam sem convite e muitas vezes elas chegam com uma leveza que assusta. Parece o canto da sereia. Esses alívios vão além de resolver uma briga numa ADR. Esse todo mundo conhece. Esse fenômeno tem uma explicação psicológica que ela é precisa. Quando a tensão emocional dentro de um relacionamento ela se torna crônica, o psiquismo começa a buscar rotas de saída. Eu gosto muito da expressão linhas de fuga, ou, indo para a linha da Gestalt terapia, os chamados ajustamentos criativos. As fantasias de liberdade são exatamente isso, uma tentativa interna de recuperar a identidade que foi ali sendo sufocada pela convivência tensa. Quando você para de projetar um futuro a dois e começa a sonhar com uma vida nos seus próprios termos, a desconexão emocional ela já atingiu um nível crítico. O segundo sinal é o esgotamento que não tem causa aparente. Você vai dormir cansado, acorda cansado, não está trabalhando mais, não está doente, mas caramba, esse cansaço não passa. Isso é burnout conjugal. Eu apresento agora um dado clínico que vale a pena conhecer. Pesquisas em psiconeuroendocrinologia demonstram que interações tensas, mesmo sem discussões abertas, mesmo no simples silêncio carregado, elas vão elevar os níveis de cortisol de forma consistente e vão produzir uma fadiga física que é real. É o corpo registrando a falência desse afeto antes que a mente possa processá-lo conscientemente. Tem ainda um agravante. Quando um dos parceiros começa a carregar o peso emocional dessa relação sozinho. Via de regra, nessa situação, um dos parceiros está ali só tentando manter a paz, evitar conflitos, gerenciar o clima do ambiente. E aqui, como consequência, o esgotamento ele se multiplica. Gostaria que vocês entendessem que sustentar uma performance de normalidade está gastando uma quantidade enorme de energia cognitiva. O terceiro sinal é a contabilidade emocional. É quando aquela generosidade espontânea, aquela que existe nos vínculos saudáveis, ela desaparece e ela é substituída por um monitoramento interno. O que eu estou dando e o que eu estou recebendo? Tipo débito e crédito. Você começa a medir, a comparar, a identificar desequilíbrios. É comum olharmos para a relação e percebermos que por vezes estamos recebendo migalha e a gente está dando tanto numa relação. Você já sentiu isso? Nesse ponto, entra em ação um mecanismo de defesa. É a sua mente protegendo o organismo de um investimento que ela percebe como unilateral. E junto dessa contabilidade emocional vem o que os clínicos chamam de chicote mental, que nada mais é que uma oscilação constante entre querer se aproximar da pessoa amada e querer se afastar, entre sentir saudade e sentir alívio com essa distância. Essa ambivalência é uma desorientação emocional que precede o distanciamento definitivo. Até aqui, os sinais que descrevemos são internos, vivem dentro de você. Mas tem também uma camada que aparece do lado de fora, que se manifesta na forma como os dois se comunicam e na forma como as atitudes dessa relação mudam ao longo do tempo. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Desgaste na comunicação e nas atitudes. A comunicação em um relacionamento saudável, ela tem uma textura específica, uma curiosidade genuína, um espaço para o outro falar e ser ouvido. E aquela discordância sem desrespeito, conversas que não servem para nada, além de conectar duas pessoas. É tão boa essa parte, né? Quando essa textura muda, algo fundamental mudou junto. A primeira mudança, ela é a que parece mais visível. As conversas agora passam a ser restritas à logística do cotidiano. Amor, você buscou as crianças? Olha, aquela conta vence amanhã. O que tem para jantar? Pode passar no supermercado? Já comprou as bananas? Cadê a intimidade desse casal? Essa linguagem sumiu. Os comentários sem importância que criam um laço. As histórias do dia, aquelas risadas espontâneas. O que ficou agora é uma comunicação puramente operacional. E aqui está uma diferença crucial,
para você entender esse contexto. Ó, vocês podem ter deixado de ser interessante um pro outro. Já parou para pensar nisso? A indiferença, clinicamente, ele é mais grave que o conflito na relação. Porque o conflito ainda tem alguma energia investida ali. Na indiferença, não tem mais nada. Lembra da música Entre Tapas e Beijos? Então, é isso. Se ainda existia um conflito, então ainda existia alguma coisa. A segunda mudança é o abandono emocional durante os conflitos. Isso acontece quando, no meio de uma discussão importante, um dos parceiros simplesmente desliga. Fala lá, botão de off. Ele para de responder de forma genuína, ele tá ali te ouvindo, começa a concordar com tudo, só para poder acabar com aquela DR, aquela conversa, ou então ele sai da conversa antes mesmo dela terminar. A terapia cognitivo comportamental, ela vai identificar esse padrão como invalidação emocional crônica. Ela cria um ciclo que se retroalimenta. A pessoa tenta comunicar alguma coisa importante, só que ela está sentindo que ela não é ouvida. Então ela aumenta a intensidade emocional para ser percebida. Olha, eu tô aqui. E o outro recua ainda mais. Depois de algumas repetições, a pessoa que tentava comunicar, ela também para de tentar. E aí o silêncio dessa relação se instalou de vez. A terceira mudança, ela é mais sutil, mas ela é igualmente corrosiva. O foco excessivo nos defeitos do parceiro. Vamos aqui além daquelas críticas pontuais. Eu estou falando de um viés de percepção que se instala ao longo do tempo, onde as virtudes do outro passam a ser invisíveis e cada falha ela é amplificada. Quando a admiração desaparece, e ela desaparece gradualmente, o que fica é um parceiro em que você não consegue mais ver inteiro. Você só está vendo os defeitos, só as partes que incomodam. Junto disso, aparece a quebra sistemática de promessas pequenas. Aqueles pequenos compromissos que são assumidos, mas não são cumpridos. Cada um é irrelevante sozinho, porém, acumulados, eles comunicam algo inequívoco. Meu amor, você deixou de ser prioridade. Que diferença das grandes paixões, onde parece que só o outro importa e que ele ou ela é a prioridade número 1 da sua vida? Ó, a gente sabe, né? Não há paixão que dure para sempre. O fato é que dentro de uma relação, esses padrões de comunicação e atitude, eles têm um peso. Eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Todos esses sinais que eu estou falando aqui, eles indicam necessariamente o fim de uma relação? Ou podem indicar algo que ainda pode ser revertido? A resposta honesta é: depende. O que diferencia uma situação da outra são os alertas que eu vou apresentar agora. Porque existem sinais que não têm zona cinzenta. Existem situações dentro de um relacionamento que estão além do desgaste e da crise, além do que qualquer processo de reconexão pode resolver. Estou falando aqui de violações e elas exigem um nome claro. Essa é a parte mais dura da nossa conversa. E eu busco tocar nesse assunto aqui de uma forma mais honesta possível, apresentando alguns dados estatísticos para dar destaque à gravidade do problema. O meu primeiro alerta é sobre o abuso, em qualquer uma das suas formas. O abuso físico, ele é o mais visível na nossa sociedade. Saibam que o abuso psicológico e o financeiro, eles também são tão devastadores quanto. Frequentemente, eles são mais difíceis de identificar, porque eles se instalam de forma gradual e são normalizados por quem os sofre. O abuso psicológico aparece como uma humilhação sistemática, controle do comportamento e das relações sociais de uma forma específica de manipulação, onde você começa a questionar a sua própria percepção da realidade. Sabe aquela sensação de que você está exagerando? Caramba, será que é isso mesmo? De que você é sensível demais? Ou de que o problema é você? Sem contar o abuso financeiro que se manifesta como controle total dos recursos, restrição de acesso ao dinheiro, ou aquela dependência criada de forma intencional para impedir a sua saída da relação. Aqui os dados precisam ser ditos em voz alta. O Brasil registrou praticamente 400 casos de feminicídio só no primeiro trimestre de 2026. Foi o trimestre mais letal da história do país desde o início dos registros em 2015. É impressionante. Uma mulher morta a cada 5 horas. Ó, eu preciso continuar essa conversa. Sei que é pesado, é duro. Eu realmente me coloco a pensar, caramba, o que tem acontecido com os homens de hoje para tirarem a vida de tantas mulheres inocentes? Em 2015 foram 449 casos no ano inteiro. Agora em 2025, 1.568. Cara, essa linha não para de subir. Eu lembro
como se fosse hoje, uma criação, meu pai me ensinando, e disse assim para mim: Rafael, cara, em hipótese alguma podemos agredir uma mulher, nem mesmo com uma rosa, ele falava. Ele dizia sempre para respeitar as mulheres. Eu fico me perguntando, poxa, onde é que foi parar esse respeito? Eu vejo os homens literalmente perdidos diante dessa mulher do século XXI, essa mulher que está cada vez mais empoderada, com mais autonomia e independência sobre o próprio corpo, sobre as finanças e, por que não, de tudo que for relativo à vida delas. Compartilho com vocês que o abuso psicológico e o financeiro são os estágios que precedem frequentemente e conduzem ao abuso físico. Por isso, eles precisam ser identificados com celeridade, quando ainda é possível sair dessa relação. Quando qualquer uma dessas formas de abuso está presente, a pergunta central é: como é que eu saio desse relacionamento com segurança? O segundo alerta que eu trago aqui é o desprezo. John Gottman, um psicólogo americano e um dos pesquisadores mais respeitados do mundo no campo dos relacionamentos, ele identificou em décadas de estudo que o desprezo é o maior prenúncio de separação entre todos os padrões de comportamento que ele examinou. O desprezo ele ganha de todo mundo. Ele vence a raiva, a discórdia e até mesmo aquelas brigas frequentes. O desprezo é aquele olhar que te diminui, é um tom que humilha, aquele sarcasmo que não faz rir e que costuma trazer uma postura corporal horrível. Ela comunica: você é inferior a mim. Quando o desprezo se torna um padrão recorrente, ele está corroendo algo que é muito difícil de reconstruir. O respeito mútuo nessa relação. E sem esse respeito mútuo, qualquer tentativa de reconexão tem uma base que ela é muito frágil. O terceiro alerta que eu faço aqui é a incapacidade de superar mágoas ou traições. Existem eventos que vão deixar marcas profundas nas relações. Traições emocionais, físicas, mentiras que quebram a confiança em um nível estrutural. Situações que criam uma divisão clara entre o antes e o depois. Algumas relações podem até sobreviver a isso, com muito trabalho, acompanhamento profissional, com uma disposição genuína e simultânea dos dois lados. Mas quando uma das pessoas ou as duas percebe que não consegue deixar para trás, que cada nova discussão traz de volta o mesmo ferimento original, o vínculo ele deixou de ser espaço de crescimento. Ele tornou-se ali um campo de repetição de dor. E o quarto alerta é o mais traiçoeiro de todos. Aquela tentativa infrutífera de mudar a personalidade do outro. Não estou falando de pedir mudanças de comportamento específicas como: tira essa toalha aí que você deixou no chão. Não é isso, gente. Isso é parte normal de qualquer relação. Eu estou falando aqui da rejeição sistemática de quem o outro é. Quando o relacionamento se torna um projeto de reforma permanente e o outro nunca é suficiente, nunca chega, ele nunca se encaixa no molde que o parceiro construiu. Mais uma vez, eu vou recorrer aqui a um dos meus escritores favoritos, Viktor Frankl. Em Busca de Sentido, ele escreveu que amar é a única forma de captar a outra pessoa na sua singularidade mais profunda. Quando essa capacidade de ver e aceitar o outro desaparece, o que resta não é mais amor, é gerenciamento. Os alertas têm peso diferente dos sinais de desgaste. Por quê? Enquanto o desgaste vai pedir uma reflexão, os alertas graves vão pedir uma decisão para você. Você sabia que tem algo que precede qualquer decisão consciente? Algo que o corpo e a mente já estão sinalizando muito antes das palavras chegarem? É sobre isso que a gente vai conversar. Existe um momento específico no declínio de um relacionamento que é diferente de todos os outros. Seria aquela primeira grande briga? Ou então, seria aquele primeiro período longo sem sexo? Ou aquela vez em que você dormiu de costas, sem se importar, ou pegou suas coisas e foi dormir lá no sofá? Nenhum deles. É o momento em que o silêncio deixa de ser confortável. Perceberam como é que aqui nesse caso teve uma escalada, um agravamento desse silêncio? Nos relacionamentos saudáveis, o silêncio entre dois parceiros, ele tem uma qualidade particular. Ele não precisa ser preenchido. Há conforto na presença do outro, mesmo sem palavras. Quando a conexão começa a se romper em profundidade, esse silêncio ele muda de natureza e ele passa a ser uma distância, um muro. Agora, aquela solidão que você sente exatamente porque tem outra pessoa do seu lado. A pesquisadora Juliane Holt Lunstad, da Brigham Young University, publicou estudos demonstrando
que a solidão crônica apresenta riscos à saúde comparáveis ao do tabagismo e a solidão dentro do próprio relacionamento. O que os clínicos vão chamar de solidão acompanhada é uma das formas mais severas. Costuma ser estranho, né? Tá numa relação e tá sozinho, que você não consegue nem nomear completamente o que você está sentindo. Afinal, você está numa relação, você está com alguém, mas está sozinho. Você já sentiu isso? Essa perda de intimidade física segue o mesmo caminho silencioso. E aqui eu preciso ser bem incisivo. Tem uma diferença real entre fases naturais de menor desejo. Aqui entre nós, essas coisas existem em qualquer relação de longo prazo. Até mesmo alguns períodos de evitação sistemática do contato físico, particularmente para as mulheres após a maternidade. Aqui entra um outro ponto mais grave e que não costuma ser passageiro. A evitação sistemática aparece quando você começa, quase sem perceber, a desviar de toques que poderiam sinalizar interesse. Você para de sentar perto lá daquele seu amorzinho, você passa a dormir lá na borda da cama, bem longe. Evita gestos espontâneos de carinho porque você não quer criar uma expectativa que você não vai conseguir corresponder. Seria uma ausência de desejo isolada? Olha, eu acredito que não. Eu vejo como um comportamento de alguém que já se desconectou emocionalmente e cujo corpo está seguindo essa desconexão. Esse casamento, essa relação, virou uma amizade. Essa é a expressão que as pessoas costumam usar. Ela é precisa. E por que uma amizade, né? Parece ser bonito, mas ela não é a natureza de um vínculo romântico. Existe um outro sinal que raramente é nomeado diretamente: a preferência sistemática por estar com outras pessoas. Você percebe que fica mais leve quando você está com os amigos ou as amigas, que essas conversas, elas fluem melhor, é natural, você acaba rindo mais, falando mais, se sente mais você mesmo fora de casa do que dentro dela. Isso significa que a sua relação ela deixou de ser um espaço de expansão, ela passou a ser um espaço de vigilância, contenção, performance. Que fique claro para você que esse papo não tem nada a ver com uma comparação de que seus amigos são melhores companhias ou não que o seu parceiro. E lembra do que eu prometi lá no início do vídeo? Daquele conceito mais negligenciado e que aparece no silêncio? Chegamos a ele, o divórcio de si mesmo. Como assim, Rafael? Eu nem casei comigo, como é que eu posso me separar de mim mesmo? Isso acontece quando ao longo do tempo você vai abandonando partes de si mesmo para manter esse relacionamento funcionando. Você se perdeu as suas preferências, seus projetos de vida, seus valores, a sua forma de relacionar com o mundo. Aquele relacionamento que antes era uma soma de dois indivíduos inteiros se torna de um nós esvaziado, onde o seu eu desapareceu. Quando isso acontece, a pergunta ela muda de patamar. Ela deixa de ser, será o fim do meu relacionamento? E ela passa a ser, meu Deus, onde eu fui parar? Essa é uma das perguntas mais importantes que alguém pode se fazer. E ela conecta diretamente com os seus projetos de vida e as suas finanças. Vamos abordar, então, algo que seja concreto, prático e frequentemente determinante nas decisões reais que as pessoas tomam ou evitam tomar. Outra pergunta que acontece silenciosamente no fundo de muitas decisões relacionais é: será que você estaria no seu relacionamento se você pudesse ir embora? O medo da solidão e a dependência são dois dos fatores que mais prolongam relacionamentos que já chegaram ao seu fim interno há um tempão. Quando eu falo de dependência aqui, elas podem ser de origem financeira, emocional ou até mesmo logística. Ela é uma realidade humana concreta. Pessoas que construíram uma vida financeiramente integrada com o outro enfrentam obstáculos reais e legítimos para reorganizar a própria vida. Aqui, a integração é sobre casa, filhos, patrimônio ou uma das pessoas que abre mão da carreira para sustentar a estrutura familiar. Destaco aqui que muitas das vezes é a mulher que ocupa esse papel. Ainda nesse contexto, há uma distinção fundamental que precisa ser nomeada. Existe a relação onde o vínculo emocional ele é real, mas onde as pressões externas, sejam elas financeiras, filhos pequenos ou um período de sobrecarga, todas essas pressões criaram um momento de desgastes que está sendo confundido com um colapso definitivo da relação. Por outro lado, tem uma relação onde o vínculo emocional já não existe,
O que mantém essas duas pessoas sobre o mesmo teto é exclusivamente o custo percebido de separar. Vai dar muito trabalho. Essas situações são bem diferentes, por isso elas vão exigir respostas diferentes. Então vamos lá. Quando a relação está num colapso real, a dimensão financeira vai se tornar um campo de batalha simbólico. Seja as brigas por dinheiro que se tornam mais frequentes e mais carregadas do que o valor em jogo justificaria. Porque, na boa, o dinheiro nesse contexto não é só mais dinheiro. É poder, é autonomia, é a moeda concreta de quem manda em quem. A mesquinhez financeira entre o casal, seja monitorar cada gasto, cobrar cada centavozinho ou recusar qualquer investimento comum, de uma miséria afetiva já instalada, por sua vez, tem a face oposta desse mesmo fenômeno. E ela é menos óbvia, o consumo compulsivo dentro de um relacionamento em declínio. Quando um dos parceiros começa a gastar de forma crescente com coisas que não faz mais sentido, começa a comprar roupa pra caramba, jogos de videogame, compras sem planejamento. Aqui, raramente o problema é financeiro, ele é emocional. Esse comportamento é uma tentativa de se recompensar por algo que a relação deixou de oferecer, seja um momento de qualidade, reconhecimento, presença real do outro. O parceiro que trabalha demais e não aparece, não comparece. A pessoa que está lá fisicamente, mas que não está de verdade. A vida a dois virou uma logística. O gasto compulsivo é o corpo buscando fora o que a relação parou de dar por dentro. E agora vem um detalhe mais doloroso de tudo isso. Enquanto esse padrão não for nomeado, o casal vai ficar brigando pelo sintoma. Fatura do cartão? Boletos? Sabe o que é pior? Eles nunca vão chegar à causa. Os projetos em comum pararam de ser construídos. A casa que iam reformar, a viagem que iam fazer, o negócio que iam abrir juntos, tudo fica num limbo, suspenso. Ninguém nomeia, mas todo mundo está ali sentindo aquela dor. No relacionamento também pode existir um desequilíbrio específico que é importante a gente comentar aqui. A anulação do eu em favor do nós. Quando uma das pessoas vai abrindo mão de seus sonhos individuais para manter a unidade, para manter ali a relação. Ela abre mão de uma carreira, projetos pessoais, uma versão de si mesma que existia antes daquela relação. O resultado é uma assimetria que dói. Um dos parceiros se encolheu para caber no relacionamento. O outro, por sua vez, ocupa cada vez mais espaço. E em algum momento, quem se encolheu percebe que já não consegue se reconhecer a si mesmo olhando no espelho. Sei que muita gente não gosta de matemática, mas tem uma fórmula que ajuda a entender o equilíbrio saudável nessa dimensão. Um relacionamento funcional não é dois virando um. Gente, isso é um papo furado, recheado de idealizações e fantasias de que os dois viram só uma carne. Isso é perigoso demais. Eu gosto muito mais de uma outra matemática, aquela em que 1 mais 1 igual a 3. Os sonhos que eu quero realizar, os sonhos que você quer realizar e os sonhos que construímos juntos. Isso tem que ser regado sempre. Quando só existe o nós, o casamento tende a chegar tarde ao colapso. Décadas depois, quando os filhos crescem, quando a carreira de um foi sacrificada pela do outro, alguém acorda e percebe: caramba, eu não acredito, passou esse tempo todo e o quanto eu me anulei nessa relação, eu parei de existir para que esse nós existisse. E esse nós já não cabe mais. Brabo, né? O oposto também acontece, quando só existe individualidade da relação. As contas são separadas, as viagens são separadas, projetos separados. Caramba, não tem nenhum horizonte em comum? Como é que alguém chama isso de casal? Eu vejo aí uma sociedade, e sociedades se dissolvem assim que a conveniência termina. O que sustenta uma relação ao longo do tempo é exatamente essa alternância. Às vezes eu vou abrir mão de algo que é meu para investir no sonho da minha parceira. Em outro momento, essa lógica vai se inverter. Se essa de sacrifício é parceria, é uma escolha consciente de quem está jogando junto, de verdade, é um time. Esse é o ponto de convergência de tudo que discutimos até aqui. Os sinais internos, o desgaste na comunicação, os alertas, a perda de intimidade, a admiração financeira, tudo aponta para a mesma pergunta central. Para fecharmos a conversa de hoje com um diagnóstico e uma reflexão, a gente chega a um ponto que, para mim, é a parte mais importante do vídeo, tá? Porque antes de falar em diagnóstico, eu tenho que nomear algo que pode confundir, sim, pode confundir alguns casais. Seja você homem ou mulher,
independente da sua orientação. Gostaria de te dizer que nem tudo parece o fim, é o fim. Às vezes você está passando por uma crise séria dentro de você. Pode ser no trabalho, na sua família, uma crise de saúde. Só que essa crise, ela acaba por contaminar a relação. Faz tudo parecer mais pesado, mais distante, mas sem saída do que de fato está. A questão é saber diferenciar. Isso é uma crise que está passando pela relação ou é a relação que está desmoronando? Essa distinção importa para o nosso fechamento de hoje. Porque o que você faz com cada uma dessas situações é diferente. E aqui eu vou apresentar 3 perguntas que podem te ajudar a fazer essa triagem com honestidade. A primeira delas é: tem reciprocidade na sua relação? Você se doa, investe, tenta, isso encontra algum movimento de retorno? Ou você sente que está só empurrando a relação sozinha, ladeira acima, sem que o outro esteja junto contigo, como um time? E a segunda delas é: as suas expectativas para essa relação, elas são reais? Porque parte do sofrimento em relacionamentos vem de expectativas que nunca foram negociadas em voz alta. Só você sabe o que você quer. O outro nunca teve condição de entender ou de atender aquilo que você espera, talvez por uma limitação real ou por nem saber. A terceira é a convivência com essa pessoa. Te torna alguém melhor? Melhor aqui no sentido de mais inteiro, mais expandido, mais você mesmo. Se as respostas a essas 3 perguntas apontarem para o mesmo lugar, você não está diante de uma crise passageira, não. Tu está diante de algo que merece uma conversa direta com o outro, mas em primeiro lugar, com você mesmo. Porque identificar sinais de declínio em um relacionamento é o começo de um processo de uma avaliação honesta. E esse processo tem estrutura, tá? O primeiro pilar do diagnóstico é a avaliação da reciprocidade. Eu estou perguntando se existe, dos 2 lados, um investimento genuíno no vínculo. Não confunda com uma relação em que o parceiro faz tudo o que você faz. Não é sobre isso. Também não precisa ser igual e nem mesmo simultâneo, senão entra lá no erro da contabilidade emocional, lembra disso? Embora seja muito relevante que esse investimento verdadeiro na relação de ambas as partes, porque quando esse investimento se torna unilateral por um período prolongado, a relação passa a funcionar como um sistema com um único motor. E sistemas assim vão parar. Tu tá empurrando essa relação sozinho? Ou existe um movimento de retorno? O segundo pilar é a diferença entre expectativas reais e fantasias. Parte significativa do sofrimento das relações vem do descompasso entre o relacionamento que existe de fato e aquele relacionamento que a gente imaginava que deveria existir. A TCC trabalha precisamente isso: identificar os esquemas cognitivos que moldam nossas expectativas relacionais. Expectativas construídas às vezes a partir de modelos que nunca foram negociados em voz alta, de padrões herdados, de referências que nunca corresponderam à realidade de nenhuma relação real. Esse trabalho ele não elimina os problemas reais, mas vai criar mais clareza sobre o que é fato e o que é interpretação. O terceiro pilar é uma pergunta que deveria ser essencial em todo relacionamento. A convivência com essa pessoa te torna melhor? Tem uma diferença enorme entre a segurança que vem de um vínculo que te faz crescer e a segurança que vem do medo de estar sem o outro, sozinho. Quando a relação deixa de promover o desenvolvimento humano, quando a convivência gera mais contração do que expansão, mais dúvida do que clareza, mais exaustão do que energia, na boa, ela parou de cumprir sua função mais fundamental. Aqui, o amor próprio entra como ferramenta clínica real. Amor próprio, dentro da perspectiva da psicologia existencial, é a capacidade de se colocar como sujeito da sua própria vida, de reconhecer que a sua saúde mental, a sua integridade emocional e o seu senso de identidade não são variáveis secundárias nessa equação. Casar-se consigo mesmo antes de decidir qualquer coisa. Esse é um conceito que com frequência eu utilizo na clínica. Então, vamos fazer um combinado aqui? Se fizer sentido para você, é claro. Antes de dar um ultimato ou aceitar mais uma situação que te diminui, volta para você mesmo. Entre em contato com o que você realmente está sentindo quando aquele ruído do cotidiano para. O que você quer de verdade? O que você precisa? Quem é você fora dessa relação? A clareza sobre o relacionamento muitas vezes só vem depois da clareza sobre si mesmo. Tem uma frase que eu ouço com frequência nos consultórios, que eu ouvia também no estágio. Eu tentei amar por 2. Olha o quanta dor essa frase carrega. E ela carrega também uma ilusão, a de que amor suficiente de um lado
compensa a ausência do outro. Gente, da onde tiram isso? Esquece isso, para tudo, porque não compensa. Amor mendigado é sofrimento dobrado, porque quando você entrega o que tem, recebe vazio e ainda se culpa por não ter mais, quando você percebe que está num ciclo, dando sem receber, tentando sem encontrar movimento de volta, o sofrimento fica ainda maior quando você pergunta: meu Deus, eu tô fazendo de tudo nessa relação. Tô fazendo de tudo. Como é que eu faço para ele me amar? Como é que eu faço para ela me amar? Eu vejo tanto sofrimento nesse questionamento e eu fico me perguntando e levo essa reflexão para vocês. Por que eu continuo num lugar, numa relação, onde eu me diminuo para caber? Por que eu fico numa relação aceitando migalhas emocionais? Eu sei que é muito difícil demais, mas é preciso coragem para encerrar esses ciclos. Nessas horas, a sociedade joga um fardo gigantesco em nossas costas. É cultural dizer que um relacionamento forte persiste e suporta tudo, e que encerrar uma relação, o divórcio é um fracasso. A psicologia propõe uma leitura diferente. Existem relações que precisam sim ser encerradas, porque elas cumpriram seu ciclo. Porque as pessoas que existiam quando aquele vínculo começou, elas não são mais as mesmas de hoje. E o amor que havia era, sim, real e pode deixar de existir sem que isso seja culpa ou derrota de ninguém. Por que tem que ser tão pesado? Encerrar um ciclo com consciência, respeito e integridade é, em muitos casos, o maior ato de cuidado que dois adultos podem oferecer um ao outro. Eu vou repetir, é preciso coragem. Uau, chegamos ao final. E sim, a gente tem muito conteúdo para processar aqui. E provavelmente com algumas perguntas que ainda estão em aberto, sejam sobre você, sobre o seu relacionamento e especialmente sobre o que vem depois aqui desse vídeo. Essas perguntas, elas merecem tempo e merecem muitas vezes um espaço profissional adequado para serem respondidas com a atenção que elas exigem. Eu vou aqui, mais uma vez, abrir meu coração para vocês. Mais uma vez. Se eu pudesse escolher o que eu falei aqui de mais importante em toda a nossa conversa, é que você busque clareza. Busca clareza sobre o que está acontecendo no seu relacionamento. Que você possa respeitar a si mesmo o suficiente para olhar com honestidade para o que você está vivendo agora. Então, agora eu quero te ouvir. Qual dos sinais que nós discutimos aqui hoje chegou mais perto da sua realidade? Tem algo que você nunca tinha nomeado antes e que hoje faz mais sentido? Escreve aqui nos comentários, sem qualquer tipo de julgamento. Esse é um espaço para isso. E se você quer que eu continue nesse território dos relacionamentos, me diz qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Seria comunicação não violenta entre casais? Como saber se é hora de buscar terapia de casal? Como se reconstruir depois de uma separação? Ou ainda, o que é um relacionamento saudável de verdade? Você escolhe. Esse canal aqui, ele existe para te servir. Por isso, eu te pergunto, você acredita mesmo que resolver o seu relacionamento vai resolver tudo na sua vida? Saiba que tem alguém esperando por uma versão mais inteira de você. Essa pessoa é você mesmo. Cuida dela. Um abraço e até o próximo vídeo.